Qual é o seu propósito? Qual é o seu porquê para você estar aqui no Instituto Oliver e alcançar o resultado que você está buscando dentro do concurso público? E é fundamental nessa jornada você ter um propósito. E antes de você começar a assistir o conteúdo que eu trouxe para vocês, eu quero que vocês parem e assistam a aula do Subtenente Soares, com quem eu tive a honra e o prazer de trabalhar no BOPE, caso você ainda não tenha assistido. É fundamental para você entender o porquê de eu estar falando isso, você verdadeiramente ir lá e assistir todo o conteúdo, degustar de tudo que ele trouxe aqui para dentro do Instituto, para você, a partir das lições dele, entender o porquê que o processo que eu vou apresentar para vocês aqui vai fazer tanta diferença na jornada de vocês. E eu vou insistir, você tem um propósito? Você sabe o que é um propósito? Tem muita gente escrevendo aí na internet que só vive o propósito quem suporta o processo. Essa frase é uma frase errada, que inverte as lógicas para que você verdadeiramente alcance o resultado que você está buscando. Você sabe o que é o propósito? Você sabe definir para mim o que é o propósito? Eu vou trazer para vocês o conceito do Instituto 2630 que a gente leva para os nossos alunos empresários, para as pessoas que a gente treina, para os líderes que a gente treina. Propósito, ele dá sentido para a nossa jornada. Ele dá direção. O propósito verdadeiramente faz com que a gente suporte tudo que o processo vai exigir. Então o propósito é o nosso norte, é a estrela guia na nossa jornada. E aí você deve estar pensando agora, porra, mas eu não tenho, Freitas, um propósito. Fica até o final dessa aula, que eu vou ensinar você a construir um propósito inabalável para que essa jornada que você vai iniciar de estudo para gerar um resultado faça sentido e você não desista, como a grande maioria que começa fazendo um curso acaba desistindo. Mas para isso eu vou te ensinar o passo a passo. Eu vou te ensinar, na verdade, 7 passos que o BOPE usa para alcançar o sucesso nas missões. Eu vou trazer para você hoje conceitos práticos, ferramentas práticas que você pode utilizar na sua jornada e que vai fazer diferença. Primeiro a gente precisa entender o seguinte: você não pode ser dominado pelo seu ego. Vou te fazer uma pergunta e eu acredito que você possa interagir. Lázaro, os nossos alunos, eles podem interagir escrevendo embaixo dos vídeos? Tem esse tipo de interação? Ó, já recebi. Então, vamos interagir. Eu quero que vocês escrevam aqui, depois eles podem até mandar e a gente abrir aí um fórum, um debate através aí do que vocês colocaram aqui. Eu quero fazer uma pergunta. Existe sucesso e fracasso? Existe sucesso e fracasso? Eu não sei o que você vai estar respondendo, mas eu vou trazer um pressuposto da PNL que fez diferença na minha vida e que faz diferença na vida dos nossos alunos. Não existe sucesso e fracasso. Sucesso e fracasso é apenas coisa do nosso ego. É apenas o nosso ego, o nosso crítico interno que limita o nosso potencial, querendo nos manter onde a gente está. Nós não podemos nos identificar com esse sucesso e esse fracasso, porque tudo na vida é um ciclo, é passageiro. Se não existe sucesso e fracasso, existe o quê? Nós vamos adotar o pressuposto da PNL que diz que tudo na vida é resultado. E tem estudos que mostram que quando a gente se sente com o resultado da nossa vida nas nossas mãos, a gente tende a ter mais bem-estar, se sentir mais feliz. E a felicidade, ela é uma condição para a construção do sucesso. Você conhece alguém puto, feliz, triste, para baixo, que está construindo uma vida incrível? Conhece, Soares? Não conheço. Eu não conheço alguém que reclama, que murmura, que está sempre puto com alguma coisa, que tem resultado extraordinário. Não existe. Então a primeira coisa que eu quero ensinar, trazer para vocês é: tudo na nossa vida é resultado. Beleza? Vamos lá.
Eu vou começar a escrever diferente do Soares na aula dele, que ele traz slides incríveis. E eu acho isso muito interessante. Eu gosto de ir dando as minhas aulas com os insights. Eu tenho aqui toda a coluna vertical que eu vou trazer para vocês, mas eu gosto de ir escrevendo. Isso me traz mais dinamismo. Tudo na vida, senhores, é resultado. Beleza? Tudo na vida é resultado. Eu quero te fazer uma pergunta. O resultado, ele é fruto do quê? O resultado, ele é fruto do quê? Escreve aqui embaixo para mim. O resultado, ele é fruto das nossas estratégias. Esse é um outro pressuposto da PNL. Então, todo resultado, ele é fruto das nossas estratégias. Beleza? Quanto mais eu assumo autorresponsabilidade, e aí eu volto a dizer, assista a aula do Soares se você não assistiu. Quanto mais eu assumo autorresponsabilidade, e o Soares falou sobre o livro dos CEOs, responsabilidade extrema, e eu falo sobre liderança extrema. Quanto mais você assume responsabilidade, maior as suas chances de desenvolver estratégias para gerar o resultado. E agora é muito interessante. Agora, talvez o pulo do gato que fez diferença na minha jornada. O resultado que você quer, ele é um ponto no seu futuro. E são as estratégias que você vai desenvolver ao longo da jornada que vai dizer se você vai chegar ou não. Existem dois tipos de resultado. O resultado que eu gosto de chamar de extraordinário e os resultados que eu gosto de chamar de ruim. E dois tipos de estratégia. Existem dois tipos de estratégias. As estratégias inconsciente e as estratégias consciente. O que é uma estratégia inconsciente? Estratégia inconsciente é quando você deixa a vida te levar. Quando você não consegue mensurar o progresso da sua jornada. Quando você não para de forma efetiva para respirar e entender os caminhos e as ações que você vem escolhendo. Seja no campo prático ou no campo do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal. Inconsciente. Eu gero resultado nas estratégias inconscientes? Segura aí que eu já vou te responder. E as estratégias conscientes? O que são as estratégias consciente? É quando você está no comando da sua jornada, no comando da sua vida. Quando você sabe que está progredindo e indo na direção do resultado que você quer. Ou você entende que não está indo na direção daquilo que você quer e você faz como no BOP. Para e faz um 360 para organizar as suas ações para começar a progredir no terreno da vida e gerar o resultado. Ficou claro até aí? Ficou claro até aí, Soares? Ficou claro até aí? Então, senhores, quanto mais consciente você tiver, melhor serão as suas estratégias para gerar o resultado. Fato. Eu falei sobre sucesso e fracasso, sobre você não deixar ser dominado pelo seu ego. Quando eu começo a focar nas estratégias e levar uma vida consciente, não existe mais resultado ruim, não existe mais derrota. Porque em uma vida consciente, ou eu venço, ou eu aprendo com o resultado ruim. Viver uma vida consciente é fundamental para que eu crie processos que vão me levar ao resultado que eu quero, ainda que esse resultado na primeira vez tenha sido ruim. E por que eu estou falando isso, senhores? Porque eu não sei se você sabe, eu ainda não me apresentei. Eu sou o Freitas, veterano do BOP do Rio de Janeiro. E com 18 anos, eu decidi que eu seria um policial do BOP do Rio de Janeiro. Eu não falei que eu ia ser um policial convencional, eu não estudei para qualquer polícia, eu falei que eu seria um policial do BOP do Rio de Janeiro. Eu tenho 1,90 m, magricelo, o típico do cara que se você olhar, você vai falar, esse foi criado com a avó. Fui criado com a avó.
E tenho muito orgulho, perdi minha avó tem mais ou menos um ano, e foi a senhora que me deu base de valores familiares, que trouxe a base para minha família, que eu sempre busquei honrar e respeitar. E eu honrei aquela senhora que eu amo muito, conquistando os resultados que eu verdadeiramente disse que faria. Óbvio, minha avó me amava tanto que ela falava: meu filho, não entra pra polícia, é muito perigoso. Mas ela falava por me amar, não porque ela não queria que eu conquistasse meu sonho. Eu lembro que quando eu me formei no Cefap, ela estava sentada lá na área do comandante, Soares conhece bem, e ela chorava de orgulho. Ela chorava porque, por mais que ela tivesse medo, ela sabia também que eu estava caminhando na direção daquilo que eu quero. Eu sou... Passei durante 7 anos, fiquei 8 anos na polícia, 7 anos servi ao BOPE, inclusive com o sub C. Soares, com quem eu tive a honra sempre de estar ali no pátio do batalhão. Tem uma história incrível que eu contei para ele que ele sequer lembrava. Só que o mais interessante, senhores, que hoje, depois de sair da polícia, tentar montar meu primeiro negócio, de falir, de entrar em depressão, de tentar tirar a minha vida, eu entendi que o que me levou ao sucesso no BOPE e o que me fez fracassar na minha primeira tentativa de empreender foi porque eu não estava levando uma vida consciente. Para eu chegar no BOPE, as minhas estratégias, ela foi consciente ou inconsciente? Talvez você esteja me respondendo. Foi consciente, não foi. Porque grande parte da nossa vida a gente está vivendo de forma inconsciente. E naquela época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Mas as minhas ações e as minhas estratégias inconscientes me geraram o resultado que eu queria. Quando eu saí para empreender na moda masculina, eu saí de lá com arrogância, dizendo que se eu fui um caveiro eu poderia ser qualquer coisa. Posso, desde que eu me prepare para a nova jornada. Para o BOPE, eu me preparei física e mentalmente. Para me tornar um empreendedor na moda, eu simplesmente me lancei. Qual é a chance disso dar certo, Soares? 0. E deu 0 ao ponto de eu cavar, perder tudo. E no fundo do poço eu ficava perguntando por que eu tive tanto sucesso no BOPE, mas fracasso tentando empreender? E a resposta foi essa. Para o BOPE, você se preparou mental e tecnicamente. Para moda, eu só fui achando que o que eu aprendi lá atrás serviria para nossa jornada. Não serviu. E aí eu entendi, então se eu... E aí o Soares na aula dele falou sobre modelagem. E aí eu pensei, então se eu começar a me treinar como um policial do BOPE, como operações especiais na vida, eu posso mudar o rumo da minha jornada? E foi isso que eu comecei a fazer. Como eu já falei, eu sou o Freitas, hoje eu tenho pós em neurociência, pós em psicologia positiva, eu sou especialista em produtividade, conheci o Oliver, que está sempre apoiando os projetos do Instituto 2630 na área empresarial, e ele convidou tanto a mim quanto ao Soares para estar aqui hoje, entregando para vocês o melhor do conteúdo que a gente tem para vocês verdadeiramente construir resultado. Agora eu vou fazer uma pergunta. Eu espero não estar falando aqui com o concurseiro, porque eu conheço concurseiros que estão com 45 anos até hoje e não passaram em nenhum concurso público. Se você pensa em ser um concurseiro daqueles que já passou em 12, 13 para dar aula, para promover os seus cursos, ok. Mas você já passou no primeiro? Então, se você não passou no primeiro, você vai precisar aprender os 7 passos para você gerar qualquer resultado material que o BOPE utiliza em uma missão. Que passo é esse? Aí eu vou te perguntar, qual é o primeiro passo para você ter um sucesso em uma missão? Qual é o primeiro passo do BOPE para ele ter o sucesso em uma missão? Responde aqui embaixo para mim. O primeiro passo para se ter o sucesso em uma missão é você determinar muito claramente que missão é essa, que objetivo é esse. E eu encontro muitas pessoas querendo fazer concurso público de forma aleatória. E a maioria dessas pessoas, elas não passam no concurso público. A maioria dessas pessoas não passam em concurso público. Não deixe a sua vida ser arrastada
por metas que não são claras. O primeiro objetivo do BOP para ter sucesso em uma missão é determinar essa missão. O comandante do batalhão do BOP, ele não manda a gente para uma missão e fala assim: olha, Soares, pega a sua equipe com Freitas e vá agora para Rocinha. A primeira coisa que a gente perguntaria para ele é: fazer o que na Rocinha? Aonde, chefe? Se ele não determinar com clareza qual é o objetivo da missão, se ele não fizer isso com clareza, muito provavelmente nós vamos chegar ali na base da Rocinha, que é a maior favela da América Latina, e a gente vai estacionar lá embaixo e vai falar: tá bom aqui. Não é isso, Soares? A não ser que a gente queira arrumar um problema insolucionável, a gente vai dar uma beliscadinha. E essa beliscadinha, né? Com certeza serão horas de guerra. Mas com sabedoria, em operações especiais, ele não vai dar essa beliscadinha, porque ele sabe que tem um custo de vidas em volta e muitas vezes, se não fizer com cuidado, até a do próprio policial. Então não tem sentido ir para uma missão sem que a missão seja clara. Então qual é o primeiro objetivo de um operações especiais, de um concurseiro operações especiais? Qual é o primeiro passo, qual é o primeiro atributo da sua realização? Eu vou usar a palavra sucesso, mas é da sua realização. O primeiro passo para você obter o sucesso no seu concurso público é definir o objetivo, no caso o seu concurso, e esse objetivo ele precisa ser SMART. Beleza? SMART é uma ferramenta de Peter Drucker, que diz que todo objetivo precisa ser específico, mensurável, atingível, relevante e com tempo para acontecer. Eu não sabia disso na época que eu estudei para ser do BOP. E desculpa, meus amigos policiais, eu não estudei para ser da polícia, Soares, eu não estudei para ser da polícia. A minha meta sempre foi: ou eu vou ser do BOP, ou eu não vou ser policial. E eu não sabia disso naquela época. Estudando hoje, de forma empírica, inconsciente, por isso que eu falei para vocês de estratégia inconsciente. Hoje eu estou falando algo consciente, que eu estudei, que eu sei. Naquela época eu não sabia. Então é inconsciente. Eu tomei uma ação correta, mas inconsciente. Eu desenvolvi naquela época, sem saber, um objetivo SMART. Que objetivo SMART era esse? Específico e mensurável. Ser policial do BOP do Rio de Janeiro. Eu não estudei para a Polícia de São Paulo. Eu não estudei para a Polícia de Minas Gerais. Eu não estudei para o BOP de Brasília. Eu queria o BOP do Rio de Janeiro. Eu não aceitaria outra opção. Nunca foi. Quando eu decidi sair da polícia para empreender, para me tornar um empresário, me ofereceram: Soares, por que você não trabalha em outro batalhão? Por que você não trabalha numa seção? Falei: eu entrei na polícia para ser combatente do BOP, eu quero trabalhar na rua. Acabou, eu quero ir embora. Não quero mais, eu tenho outros anseios. Eu não ia me esconder, não servia qualquer coisa. Então eu quero chamar a sua atenção para você desenvolver um objetivo SMART. Eu sempre ouvi demais e eu me preocupo e quis trazer isso para o Instituto Oliver, porque eu quero verdadeiramente que você, que faz parte do batalhão do Instituto Oliver, entenda a importância de ter um objetivo SMART. Não estude para qualquer concurso, porque a sua chance de alcançar o sucesso, alcançar esse resultado, ela vai ser muito reduzida. Muito reduzida. Então, definir o objetivo SMART é o primeiro passo. É o primeiro passo. E aí eu já vou te convidar para você parar de assistir essa aula se você ainda não tem. Porque se você ainda não tem, não vai fazer sentido o segundo passo. Não vai fazer sentido o segundo passo. Então, o objetivo SMART. Eu vou dividir com vocês aqui, ó. SMART. SMART é um acrônimo que fala, acrônimo. Isso aqui, acrônimos são uma palavra formada por iniciais de palavras. Isso daqui é específico, em inglês, tá? Específico. O seu concurso, a sua meta, o seu objetivo, ele precisa ser específico e mensurável. Lembra para vocês? Eu falei, eu quero ser policial, é específico. Policial militar, minha mensuração, BOP. Beleza?
BOP. Então era específico e mensurável. Ah, vai ser, não, pô, tem uma vaga para você aqui, Freitas, em Brasília. Não quero, eu quero ser do BOP do Rio de Janeiro, eu quero trocar tiro, eu quero subir no alemão, eu quero saber o que é ser esse homem de preto. Não era isso? Que eu sou da época que o BOP era preto. Uma pergunta importante quando você definir o seu concurso: é atingível? É atingível? Sim. E aí você bota lá, sim. É relevante? Agora que é muito importante. Talvez a pergunta mais importante. Fazer esse concurso público que você está se prestando é relevante para você? Porque quando não é relevante, quando a gente está vivendo pelo medo, pelo sonho dos outros, a gente pode botar menos ímpeto, menos força. A gente pode botar, se dedicar menos do que deveria. E eu tenho uma história muito interessante que minha mãe, eu cresci com a minha mãe falando que eu deveria ser um funcionário público. E ela falava o seguinte: você tem que ser um funcionário público porque olha o seu tio, ele tomou um tiro, ficou aleijado, meu tio era da aeronáutica, ficou aleijado e ele teve toda a assistência na vida dele. A minha amada mãe tem tanto amor por mim que ela tentava colocar as crenças e as verdades e o medo dela para me conduzir na minha jornada. Ela falava tanto sobre tomar tiro e ser funcionário público que eu decidi ser policial militar do estado do Rio de Janeiro. Quase não se toma tiro, né? A possibilidade é muito pequena de se tomar tiro. Mas eu fui. Mas eu não fui porque minha mãe pedia para ser funcionário público, porque muito provavelmente minha adorável mãe gostaria que eu fosse do TJ, né? Que eu fosse da prefeitura, que eu ficasse longe de qualquer risco, por amor. Por amor. Tem dois tipos de pessoas que não quer o que você quer. Aquelas que amam, que têm medo de te perder, e aquelas que não querem que você alcance, porque a partir do momento que você alcançar, elas colocam a merda da vida delas na mão delas. Então tem gente que vai te puxar para baixo para falar assim: não, não vai não, senão também vou ter que ir, vou ter que levantar dessa cadeira aqui, né, Soares, que dói. Então, senhores, era relevante para mim ser policial do BOP. Era relevante, era para mim, fazia sentido. Tem muitas pessoas que às vezes por não se encontrar estão tentando um concurso público qualquer porque ouviu sua educação. Não estou dizendo que não é para você batalhar o seu concurso público. Eu quero que você torne esse concurso público relevante. E aí eu vou te ensinar ao final desse programa como você criar relevância. Beleza? Se você não tem o seu propósito. E o tempo. Quando a gente está falando de concurso público, tem concurso público que é muito ingrato. Beleza? Que demora a abrir o concurso público. Tá? Como é que eu determinei o meu? Que o meu, da época que o Soares fez para minha prova, foram 3 anos sem abrir concurso público. E se eu não me engano, na sua época podia fazer com 18 anos, Soares? Não. Agora pode, voltou a poder, né, no Rio de Janeiro. Na minha época também só podia com 21 anos, mas ficou sem 3 anos sem abrir. E eu me tornei um policial, e eu decidi ser um policial, porque até 18 anos, senhores, eu não sabia o que eu queria ser. Até que o Felizola, como é que ele é o apelido dele? Surfista maconheiro, pode falar? É uma brincadeira interna. Meu primo, na minha família a gente pode brincar, a gente fala que ele era o surfista maconheiro, porque tudo ele fala brother, né, Soares? Brother, e ele pega onda. A gente brincava com ele. Frango de padaria, frango de borracha também, que ele tem aquela cara daqueles franguinhos que fica com a boca aberta. Ele chegou lá no condomínio onde a gente morava e ele começou a mostrar as fotos do CAT. E ele me mostrou fotos, não eram fotos fardado, bonita, aquelas fotos vistosas que encantaria qualquer um. Ele me mostrou fotos do turno dele com água até o pescoço dentro da Lagoa Rodrigo de Freitas. Naquele dia, com 18 anos, eu falei, tá aí, eu vou ser um policial do BOP. Soares falou sobre ser inspirado, né, Soares, dentro da aula dele, a importância de com quem você anda, quem são suas referências. O Soares falou muito sobre isso. E eu falei, cara, tá aí, eu estudei durante 3 anos. O que eu coloquei como tempo para alcançar o meu concurso público? Eu falei para mim, eu vou passar na minha primeira oportunidade que eu tiver para a polícia e eu vou entrar na primeira oportunidade que eu tiver para o BOP. E eu consegui isso. Eu estudei dos 18 aos 21. Eu estudei muito, eu estudava horas e horas a fios, sem
parar. Eu estudei muito. Quando o concurso abriu, eu passei no primeiro concurso. Um ano depois do curso básico, abriu as inscrições para o 20º curso de ações táticas. Eu me inscrevi e também passei para o primeiro, pro CAT. Começou com mais de 500 inscritos, só entraram 35, se formaram 20, e dos 20 que se formaram, eu, criado com vó, ao lado de PQDs, fuzileiro naval, preques, de forças especiais, caras que já tinham experiências militares, eu fui o terceiro colocado dentro daquele concurso. Faz diferença a colocação? Nenhuma, porque aqueles que chegam concluíram o objetivo e vão fazer parte das fileiras do BOPE. Mas o terceiro lugar, ele só mostrou para mim que quando a gente tem um objetivo e uma mentalidade alinhada, você consegue construir um processo que vai te levar ao resultado que você verdadeiramente quer. Mas você precisa ter clareza, você precisa ter um objetivo. E é isso que o BOPE tem. Ele tem um objetivo, ele tem a mentalidade desenvolvida dentro de um curso extenuante, e aí ele treina, ele trabalha o processo. E o processo, que é um processo disciplinado, que é a própria disciplina, na hora de empregar as ações, vai gerar o resultado. Então defina agora, você que está aí, se você ainda não sabe para qual polícia você vai, se você não... Ah, Freitas, mas aí então eu não posso fazer outros concursos enquanto o meu concurso não sai? Eu até vou dizer que pode. Mas sabe como você pode? Se esse concurso que você vai fazer não te obrigar a desprender energia em outras matérias que tu tem que estudar. Na minha época, eu fiz prova para sargento da ESA, que era matemática, português e tinha ciências e um monte de outras coisas, mas eu não estudava para as outras coisas, e eu passei para fuzileiro naval na época. Não fui porque eu sabia que eu ia passar para a polícia, então eu, apesar de ter passado, de ter feito exames, eu não fui. Então, se o concurso público, se você quer se testar em outros concursos públicos, esses concursos públicos, eles não podem tirar a sua energia, o seu tempo de qualidade para estudar o que você deve, para aquilo que faz sentido para você, estudando outras matérias, ele não pode te desviar a atenção. Por quê? Aonde você coloca o seu foco, a sua energia flui. Aonde você coloca o seu foco, sua energia flui. Se você dá vários focos, se você abre várias frentes, já era. A sua energia está dissipada e você não vai conseguir gerar o resultado. Faz sentido? Faz sentido? Qual é o teu nome mesmo? Ah, Lázaro. Porra, eu sou ruim com o nome pra caramba. Lázaro, fez sentido, Lázaro? Então, defina. E para aqueles que já têm claramente, acredito que está fazendo sentido. Esse é o primeiro passo para você conquistar. Beleza? E lembrando, se você ainda não assistiu a parte de propósito, de construção de mentalidade, volta lá e assiste a aula do Sub-C Soares. Beleza? Vamos para o segundo. Eu consegui definir muito bem o concurso militar que eu quero atingir, a polícia que eu quero atingir. Qual é o meu próximo passo? Qual é o próximo passo dos policiais do BOPE assim que eles recebem o objetivo da missão? Fazendinha, casa amarela, tem o vulgo fulano, essa casa ela tem, porra, 2 saídas, entrada, a informação, ele passou a informação toda, o objetivo Smart está claro. Qual é o próximo passo? Sala de briefing, desenvolver a estratégia para chegar lá. Faz sentido, Sub? Eu saio da estratégia, eu vou para a estratégia. Então, se eu tenho... Agora, lembra quando eu falei, se eu não tenho um objetivo claro, como é que eu vou definir a estratégia? Como é que eu vou definir a estratégia? E olha a pegadinha cognitiva que tem aí, ó, que o nosso sabotador usa para fazer a gente desistir do nosso resultado. Falei para vocês que tudo na nossa vida é resultado, certo? E que o resultado ele é fruto das nossas estratégias. Quanto mais eu assumo a responsabilidade, maior a minha chance de desenvolver estratégias que vão gerar resultado. Eu já vi guru de internet falando que não existe plano B. Tem guru de internet que fala que não existe plano B. O cara que fala isso na internet, ele não sabe nem o que é plano.
E eu posso afirmar para você, existe plano A, plano B, plano C, plano D, quantos forem necessários até atingir o resultado, enquanto o resultado fizer sentido para você. O que você não pode admitir é um resultado menor do que aquele que você sabe que merece. Você merece construir a vida que você quer e ter tudo aquilo que você está disposto a lutar para ter. Só que a gente dá foco no resultado, a gente traça um resultado e fica ansiando por esse resultado. Esse é o grande erro que uma patrulha de operações especiais não comete. Por quê? Uma patrulha de operações especiais, ela tem um resultado. Tá lá no alto da fazendinha. Vai ser fácil? Vai ser muita bala. Vão ser muitas horas. Beleza? Só que ele não tá mais pensando no resultado, porque o resultado já foi desenhado. Agora o foco dele é na estratégia. Definiu estratégia. Beleza. Chegou lá. Aplicou a estratégia. Opa, não estamos conseguindo chegar. Desborda. Para, muda, vai por outro lugar. Então as estratégias, elas precisam ser alteradas quantas vezes forem necessárias. Eisenhower, general da Segunda Guerra Mundial, das tropas aliadas, diz: nenhuma guerra vai ser vencida seguindo uma estratégia, mas nenhuma guerra vai ser vencida sem estratégia. E quando ele fala isso, ele quer chamar a atenção para o seguinte: faça a estratégia, vá para campo e adapte quantas vezes forem necessárias até você chegar ao resultado. A grande maioria das pessoas, elas querem o resultado, mas elas são incapazes de mudar as estratégias. E quando eu estou falando estratégia, no campo prático e no campo emocional, no campo mental. Por quê? Soares falou sobre crenças. Você já parou, até me arrepio, você já parou para avaliar quais são as crenças que impedem você de mudar o seu comportamento? E quando eu estou falando sobre estratégia consciente, no campo prático e inconsciente, é você dar luz sobre coisas que você pensa sobre você que impede você de gerar o resultado. E isso é estratégico. Isso faz parte da estratégia. Isso faz parte da estratégia. Então, quando você... Vamos lá, aí a gente entende. Você criou a sua estratégia inicial para passar no concurso público. A grande maioria das pessoas faz isso aqui, ó. Elas vão lá, o resultado não vem. Aí o que ela faz? Tenta de novo. Pelo mesmo caminho, da mesma forma, tenta de novo, o resultado não vem. Ela desiste do resultado, ela foi incapaz de mudar a estratégia e ela gerou nela uma crença de incapacidade. Ah, eu não sou bom, eu sou burro, eu não consigo, bem que fulano falou. Mas ela não mudou em nenhum momento a estratégia, ela só tentou ir pelo mesmo caminho. E eu te garanto, se uma patrulha de operações especiais, ela for pelo mesmo caminho que ela percebe que não vai levar ao sucesso, vai morrer todo mundo. E quando a gente traz a analogia do BOPE para vocês, o que a gente está querendo dizer é que você vai matar o seu sonho se você continuar insistindo em coisas que você já sabe que não vai levar. E aí eu tenho uma ferramenta, que essa daqui o Soares nunca viu, que eu gosto muito de fazer, que é o seguinte: seu objetivo SMART é o seu concurso, é o seu alto do complexo do alemão, ele tá lá em cima, beleza? Eu não sei qual é o concurso militar, o policial militar, qual é a polícia que você vai fazer, mas esse é o topo. Esquece. Não pensa mais nele. Não pensa mais nele. Você tá aqui embaixo. Na primeira rua ainda. Nem entrou na comunidade. Não entrou na comunidade. Da onde você tá para onde você quer chegar, no complexo do alemão, existe uma série de postes. Existe uma série de postes. Esses postes são cheques e são os objetivos reais que a gente tem que alcançar naquele dia, naquele momento. Vê se você me acompanha. Cheguei na principal rua do Complexo do Alemão, por onde a gente vai entrar, né, Soares? A gente tem que chegar lá no alto da fazendinha, entrando ali pela Canitá. Doce. Doce.
Eu tô parado na primeira esquina. Eu sei que o meu objetivo é lá em cima, mas o meu foco não é no objetivo lá em cima. O meu foco tem que ser no próximo passo que eu tenho que dar. E muitas vezes o próximo passo que você tem que dar é aprender uma matéria que você ainda nem começou. Você anseia, você deseja, você quer chegar logo, mas você não está fazendo poste a poste. Você não está dando os lanços que você precisa dar para alcançar o resultado macro. A verdade é que o seu sucesso, entre aspas, o resultado final, ele vai ser a soma de pequenas vitórias, de pequenos avanços. As operações especiais só conseguem chegar ao objetivo da missão porque eles estão focados no próximo passo que eles têm que dar. Então eu saio daqui e eu vou pro próximo poste com segurança. Eu não estou pensando que eu tenho que chegar logo, porque eu não tenho que chegar logo, tem que chegar com segurança, tem que chegar com precisão, tem que chegar todo mundo e chegar todo mundo bem. Então, e muitas vezes na nossa jornada, a gente ainda está aqui embaixo, não começou nem a subida e fica querendo que chegue logo. Tem gente, eu espero que você que esteja me assistindo não seja esse tipo de pessoa que está esperando edital abrir. Quem está esperando edital abrir para começar a estudar, não vai passar, pô. Não vai passar. Ó, eu vou explicar aqui rapidamente por que não vai passar. O nosso cérebro, ele pesa mais ou menos 1,2 kg, dependendo do tamanho da moringa. O meu deve pesar uns 3, 4 kg. Mais ou menos 1,2 kg, tá? Ele queima mais ou menos 25% da nossa energia. Eu vou te fazer uma pergunta. Tu já se sentiu cansado fisicamente? Você, né, Soares, já muitas vezes se sentiu cansado fisicamente após uma operação. Mas eu tenho certeza que nada nessa vida se compara ao cansaço mental. Quando você tem um esgotamento mental, parece que o que tu quer fazer é desligar. Tu quer um disjuntor para desligar. E por que isso acontece? Porque está queimando muita energia. E o nosso cérebro, ele foi desenvolvido para 3 coisas apenas: procriar, lutar ou fugir e se alimentar. Não é isso? Procriação, luta ou fuga e para procriar, para perpetuar a espécie. O nosso cérebro, ele foi desenvolvido para ser preguiçoso. Mas não é uma preguiça ruim, não. É uma preguiça evolutiva, no sentido de economizar energia para poder procriar, lutar ou fugir e buscar alimento. Beleza? Então ele não sabe como a gente evoluiu e o nosso cérebro, entre aspas, nesse processo não, o que ele fica pensando? Ele quer a zona de conforto. Por isso que você fica na zona de conforto, porque o nosso cérebro, ele quer o quê? Criar um padrão, que geralmente a gente vai chamar de hábito. Para quê? Para economizar energia. O hábito, ele é um programa de computador instalado na nossa cabeça para que você faça o que você tem que fazer com menos energia. Faz sentido, Soares? Quando você está negligenciando o seu estudo, esperando a hora, esperando o edital abrir, o que acontece é que você está diminuindo o seu tempo de preparo. Não é isso? Quando você diminui o seu tempo de preparo e você espera o edital abrir, o que acontece é que nesse momento você tem menos tempo. Com menos tempo, você vai queimar mais ou menos energia cerebral? Você vai queimar muito mais energia cerebral. Você vai ter muito mais desgaste. Queimando mais energia, o que o seu cérebro vai começar a falar para você? Larga isso. Você não vai conseguir. Pega o telefone. Fica um pouco mais, se distrai. O seu cérebro, ele vai começar, na verdade, a tirar a sua força de vontade. Então, se você não aprende a economizar energia cerebral, energia mental, o seu cérebro vai te sabotar na sua jornada. Então, esperar o edital abrir é, na verdade, jogar contra você mesmo. Porque, voltando para cá, se eu começar de pequenos em pequenos avanços, estudando pouco e aumentando gradativamente, quando eu perceber, o meu hábito me levou aí para 10 horas de estudo. Ah, Freitas, mas eu nem tenho como ficar 10 horas de estudo porque eu trabalho. Legal.
Você trabalha. E nas outras horas, tem feito o quê? Eu já tive conversas com pessoas que queriam passar em concurso público e que elas trabalhavam, e eu perguntei para ela, dentro do teu planejamento, tu já foi lá no teu patrão e pediu para tu tirar férias um mês antes da tua prova, para que nesse mês antes da tua prova tu só fique trabalhando, tu só fique estudando? Isso tem que estar dentro do seu planejamento. Soares falou de agenda. E eu tô falando aqui de você construir uma rotina óbvia e estratégica para gerar esse resultado. Outra coisa que o Soares falou na aula dele, vai descomprimir, vai conversar com alguém. Dentro do seu planejamento estratégico, você tem que botar a sua hora de descompressão. Não tem aquela porra de enquanto você está fazendo, enquanto você está dormindo, os outros estão trabalhando. Não, até porque a neurociência diz sobre a importância de você dormir bem para melhorar a sua atividade cerebral. Então não cai nesses papos de internet, onde nego, dormir pra quê? Dormir. Tem gente que suporta, como o nosso mestre Oliver, que faz ciclos de virada, mas ele é a exceção. Ele é a exceção da regra. Se eu não dormir, hoje inclusive, vim pra cá depois de vários treinamentos, Soares acordou 5 horas da manhã e eu fui até as 10. Mas fui consciente, não dormi, tô com preguiça. Eu vinha de muitos treinamentos, eu sabia que eu ia ter que estar aqui com energia, então eu falei, vou me permitir, eu vou dormir. Porque dormir reconstrói, reorganiza o corpo, ele faz uma limpeza, tanto física quanto mental, para você estar mais disposto. Então programar a hora que você vai dormir vai ser fundamental. Não caia nessas. Se tu não é um gênio, se tu não é um cara fora da curva, e a imensa maioria não cai nesses papos. Então, não espere o edital abrir. Dentro da estratégia, começa o Wallace fala uma coisa que eu gosto muito: do pouco pro muito, do perto pro longe. Então, começa pequeno, com pequenos avanços, faça pequeno. Agora, é interessante, Freitas, eu entendi que você falou de poste a poste, mas que poste é esse? Eu falei sobre mensurar seu avanço. Como é que eu faço isso? Você pode fazer isso de várias formas, tá? Uma das formas é, como é que você pode... Comecei a estudar hoje e não sei nada. Você pode criar dentro do seu processo, fazendo... Como é que... Esqueci as provas... Como é que dá o nome das provas? Esqueci... Não, quando eu estou fazendo a avaliação, essas avaliações que faz antes tem um nome, mas me fugiu. Simulado, isso aí. Como é que eu crio posts estratégicos no meu processo de estudo? Você cria simulados de tempos em tempos. Vamos dizer que você está num ritmo e você vai fazer simulados completos de 15 em 15 dias. Pronto, tá aqui, ó, 15 em 15 dias. De 15 em 15 dias você criou um post. Como é que você vai avaliar seu processo? Vamos dizer que tu fez um primeiro simulado com 50 questões e vai ser a média, beleza? 50. Aí no primeiro simulado, tu acertou 25 questões, tu tá 50% bom, beleza? Tu foi pro próximo simulado 15 dias depois, isso tu tá avaliando a tua estratégia, teu avanço. 35. Aí se sentiu grandão. Vou voltar a sair com os meus amigos, vou voltar a beber, vou voltar na internet, aí mais 15 dias, 10. Isso aqui tá te ajudando a entender se a tua estratégia tá te levando para o resultado que tu quer ou não. Essas avaliações específicas e mensuráveis vão te ajudar a corrigir de forma prática aquilo que você precisa corrigir. Para você que estuda, esqueci o nome de novo. Os simulados, para você que estuda, os simulados serão seus posts, para você fazer uma avaliação da estratégia que você está aplicando. E se você está progredindo, a estratégia está indo certo. A estratégia tá boa. Se você tá daqui a pouco gabaritando, beleza, aí tu faz o quê? A estratégia tá boa, tô gabaritando, diminuo? Não. Dobra a aposta, estuda mais, faz mais, mantém. Porque aí entra numa coisa que
o Soares falou, entra na consistência. Porque a clareza, o objetivo faz a gente começar. A consistência faz a gente conquistar. Então, se você está evoluindo os seus números, melhorando a sua performance, e os simulados vão servir para metrificar a sua evolução no terreno dos concursos, porra, começou a bater 50, a gabaritar todo, estuda para manter, estuda mais, estuda mais, estuda mais. E aí eu te convido até para uma coisa que o Soares falou. Você tem que andar lá no BOP. Você não se preparou para o BOP e vai sair dali para andar com um grupo de pessoas que não é do BOP. Você vai andar para um grupo de pessoas que tem mentalidade igual a sua. Então você tem que fazer parte dos grupos de estudo do Instituto Oliver. Você podendo, e eu nem sei se pode aqui, de repente, marcar, pô, vamos se encontrar, quem é aqui de Uberlândia, que eu tô aqui em Uberlândia, vamos se encontrar lá no Instituto do Oliver, vamos tomar um café junto, vamos estudar junto, e aí você começar, ao invés de ser só o estudante, começar a ensinar, porque nada faz você aprender mais do que ensinar aquilo que você sabe. Nada faz você aprender mais do que ensinar aquilo que você sabe. Quem sabe muito e não está disposto a ensinar, vai perder consistência. Até porque uma coisa que eu posso te falar, quando você começar a ensinar pessoas que sabem menos que você e elas começarem a te agradecer, isso vai te fazer muito bem. Uma coisa que eu gosto do fato do Soares estar aqui, que tem dois tipos de pessoas, dois tipos de policiais caveiras que o BOP não quer, que na verdade eles nem serão caveiras. Dois tipos que o BOP não quer. O BOP não quer os fracos que não se prepararam para estar ali no processo, nem os mais fortes que não contribuem. Se tu é forte, tu pega a tua força e ajuda aqueles que tu sabe que precisam. E eu não sei se aconteceu no curso do Soares, mas eu vi vários caras muito melhor que eu, inclusive sargento do fuzileiro naval, sucumbir. Porque ao invés deles pegarem a força deles para ajudar o grupo, eles queriam aparecer. E quando eles queriam aparecer, sabe o que os instrutores faziam? Carga em cima deles. Tu é bom? Carga em cima, até o cara quebrar. Então, ensina, troca, que eu tenho certeza, uma vaga é tua. Se tu fizer isso, uma vaga é tua. Então vamos lá. Voltando para cá, objetivo SMART, estratégia. Eu não vou conseguir te ensinar uma estratégia, mas você dentro da sua estratégia precisa avaliar a sua rotina de trabalho, se você tem filho, família, o tempo de qualidade com esse filho, com essa família que você vai ter, e as suas horas de estudo, as suas cargas, os melhores momentos. Pela neurociência, o melhor momento para estudo ali vai ser sempre de manhã, que tua mente acorda limpa, vazia, mais solta. Fazer exercício físico é fundamental, porque o exercício físico melhora a atividade cerebral. Então, não adianta você, eu tenho um primo, não vou falar o nome dele, mas se ele ver essa aula ele vai saber que é ele, mas foda-se, não sei se podia falar palavrão, mas falei, que ele estudava, Soares, gordão, passou para a prova da Polícia Penal de Minas. Aí um dia, já tinha passado, né, tava feliz, esperando começar a chamar, já tava para fazer o exame médico, foi se apoiar na cadeira para trás, gordão, quando a cadeira virou para trás, ele deu um chute na escrivania, fissurou o dedo, não passou no exame físico. E depois ficou culpando o pai dele, que o pai dele não... E tá até hoje tentando passar em concurso público, espero que ele não veja isso, inclusive eu acho que ele até passou agora, porque ele tava me chamando para correr. É só assim, o cara só pensa quando tá atrás. Então, senhores, isso é fundamental. Vamos pro terceiro atributo. Falei para vocês sobre o objetivo SMART, então você já entendeu que tem que focar num concurso público. Ah não, Freitas, mas eu quero passar em 12. Beleza, passa em um primeiro. Estabiliza, se lança para o segundo, beleza? Se estudar para montar muito provavelmente não vai passar. Vocês conseguem índice disso aqui, de quantas pessoas estão estudando para um monte de concurso? Não, eu vou pedir o Oliver para fazer isso. Foco, beleza? Estratégia. Qual é o terceiro atributo?
Qual é o terceiro atributo dos operações especiais que você tem que colocar nessa trajetória sua para alcançar, para ser um policial militar, um policial federal? Qual é o terceiro atributo? O terceiro atributo são as crenças. E aí eu vou te chamar de novo para assistir toda a aula do meu comandante C. Soares. Crenças. As crenças, elas vão determinar a sua capacidade. Eu vou dar só aqui duas definições de crença. Uma de Stephen Covey, que ele diz que a crença é a lente pela qual eu vejo o meu mundo. Ela é verdade para mim. A crença, ela vai determinar a sua força, porque Tony Robbins diz que é uma mensagem que você manda para o seu sistema nervoso, que vai te colocar em posição de alcançar, em estado de recurso ou estado de interferência. A crença, ela é fundamental para que você verdadeiramente coloque sua energia ou não. E essa crença, ela pode vir de vários lugares, inclusive elas podem estar dentro da sua vida de forma inconsciente. E eu vou te dar um exemplo. Eu estava nos Estados Unidos com a minha filha na Disney e naquele dia uma menina daqui de Minas me chamou no telefone e começou a me contar a história dela sobre concurso público, que ela quer ser policial militar. E Soares, em um momento da conversa ela falou o seguinte: Freitas, eu fiz tudo, mas não consegui passar. Na mesma hora, eu que sou um treinador comportamental, pensei, putz, tem uma crença de não merecimento aí. Porque uma pessoa que diz que fez tudo e não alcançou, ela vai colocar essa responsabilidade para alguém. Continuei conversando e ela veio. Não, Deus deve ter outra coisa para mim. Desculpa, sou cristão, mas Deus quer o que tu quer, desde que tu esteja disposto a pagar o preço. Deus quer o que tu quer, desde que tu esteja disposto a pagar o preço. Eu não acredito que Deus permite que alguém faça maldade, mas Ele não vai permitir você alcançar o resultado que tu quer no concurso público. Então, não caia nessa de você falar que fez tudo e não alcançou. Se você fez tudo e não alcançou, você não fez tudo. Que aí a gente volta para a estratégia. Se você acha que fez tudo e não gerou o resultado, eu tenho certeza que tu não fez tudo. Então faz o dobro, o triplo. Porque se você não fez, se o resultado não aconteceu, sua estratégia foi ruim. Porque, Soares, fizemos a melhor estratégia que o Bop já fez, mas não alcançamos o resultado. Porra, não existe isso. Então a estratégia foi uma merda, porra. Então aonde vocês erraram? Senta aqui, debriefing, avalia, estuda, revê, repensa. Então, não caia nisso. Só que essas crenças de não merecimento, de incapacidade, muitas vezes elas são ocultas. E aí, se você for lá na aula do sub, você vai perceber o quanto é necessário, muitas vezes, um olhar para dentro. E aí, uma ajuda psicológica, umas formações na área mental. A aula que ele fez incrível aqui vai te ajudar muito a dar clareza sobre isso, que pode mexer direto na tua identidade. Porque tu pode ter uma crença de não merecimento que tá lá atrás, quando alguém falava pra você que você era um merda, que você não ia conseguir nada nunca, que você é preto, que você é pobre, que você nunca vai ter chance. Não é isso? Quantas crenças sociais estão determinando o resultado da tua vida? Não tem, Soares? Tô com o Soares aqui, meu amigo negro, meu sócio negro. Ambos vieram de vidas desafiadoras. Muito. E se eu for comparar, não há comparação, tá? Que cada um tem a sua jornada. Mas, humildemente, eu posso falar. Eles vieram de ambientes muito mais difíceis do que o meu. O Wallace, porra, a casa dele não tinha banheiro, pô. A casa do cara não tinha banheiro. Chovia dentro de casa. Então, assim, eu não saí dessa condição. Mas também tive meus desafios. Vendi churrasquinho na esquina, entreguei panfleto, trabalhei em Lava Jato e com 14 anos minha mãe falou, quando ela perdeu o emprego, ela falou assim, olha meu filho, teto e comida não vai faltar, mas o mais é contigo. Que eu tinha acabado de arrumar minha primeira namorada. Ela ia sustentar minha saída? Não ia. Então naquela mesma época eu já comecei a trabalhar com 14, 15 anos ali
não há comparação, mas eu tenho humildade suficiente para reconhecer que da onde esses caras saíram, sendo negro, pobre, porra, eles são exemplo para qualquer um, esquece. Quem falar diferente, se você quiser seguir diferente, aí é crença tua, problema teu e tu não vai chegar nunca. Faz sentido, só? Então, e olha que interessante, a crença ela é tão absurdamente fundamental que o BOP, ele trabalha a crença antes da missão. A crença ela é tão importante que o BOP trabalha a crença antes. Quando você vai pro BOP, o BOP ele vai trabalhar dois aspectos. Primeiro, é o mental. Então eu posso te garantir, o BOP é o maior curso de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Maior que Febracis, maior que IGT, qualquer curso de desenvolvimento mental que tu tem aí. O BOP, ele inclusive precursor, nem existia esses caras quando o BOP já treinava mentalidade, autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Por quê? Ele, tu chega lá, eu criado com vó, não, eu quero ser do BOP. Ah, tu quer ser do BOP? Então toma aqui. Tum, tum, tum. Por que o BOP bate? Por que o cara cospe na minha cara? Por que ele diz que vai me matar? Porque ele quer que durante a pressão eu mantenha a serenidade, minha mente pensando, focada no resultado que eu quero. E aí, quando eu passo por isso, eu aumentei o meu nível de resiliência e capacidade de aguentar a pressão. Ninguém sai da ideia de que você vai aprender a melhorar sua resiliência sem fazer nada. Você precisa passar por momentos desafiadores. E muitas vezes o momento desafiador é: eu quero passar o meu primeiro final de semana estudando 10 horas, porra. Esse talvez seja o teu grande desafio. 10 horas de estudo. 3 de manhã, paro para almoçar. 4 da tarde, paro para jantar. Mais 3 à noite e vou dormir. Talvez esse seja o seu curso do BOP para que você passe. E eu cheguei a estudar 10 horas por dia sem ver o dia passar, que é o que a gente chama em neurociência e PNL de estado de flow. Tu entra num estado de... É que nem a guerra, quando tu vai. Dura 24 horas, tu entra 8 horas da manhã, quando tu vê, caralho, meu irmão, já acabou. Por quê? O estado de concentração é tão grande que tu não vê o dia passar. Mas isso começou aonde? Lá na corridinha leve, sozinho ainda, nas 5 barras que a gente fazia quando começou né? E então respeitou o processo. Quando tu vê, tu tá gigante. Então o BOP ele vai trabalhar primeiro no mental. Aqueles que estão mentalmente preparados e entram no que a gente chama de fase técnica. O que é a fase técnica? Eles começam a aprender a atirar, eles começam a aprender a fazer planejamento, emboscada, contra-emboscada. A gente começa a aprender a parte técnica da função, pô. É claro que a pressão ela não diminui, mas aqui já limou aqueles que nem preparado estavam. Então, senhores, entender quais são as suas crenças na jornada, pô, eu tô muito velho pro concurso, pô, não sei qual é, existe um monte de crença. É fundamental, porque a crença ela vai te colocar em estado de recurso ou de interferência. Lembrando, a maestria do BOP ela acontece porque, como o BOP já sabe as missões que ele vai fazer, como o BOP já sabe qual é o propósito dele, que o Soares falou aqui, ser a última ratio, né? E eu gosto de complementar da seguinte forma: como o BOP é um batalhão da Polícia Militar, ele tem o propósito da Polícia Militar, que é servir e proteger, como a última ratio. Ou seja, quando a Polícia Militar não consegue mais, vai mandar o BOP. Quando ninguém na polícia mais resolver, manda o BOP. Então é servir e proteger como a última solução em segurança pública. Beleza? Então o BOP ele já tem lá o propósito, os objetivos, ele já tem as estratégias, então ele precisa só colocar a mentalidade dos seus homens alinhado com o resultado. E aí a pergunta fica para você: sua mentalidade, suas crenças sobre sua capacidade, elas estão alinhadas com o resultado que você quer? Porque se não tiver, não adianta eu ter um ótimo objetivo desenhado, uma ótima estratégia inicial, mas a minha crença está desalinhada. Pô, eu não acredito. Pô, minha mãe falava que eu não vai conseguir. Então, olhar suas crenças é fundamental. Qual é o quarto atributo do sucesso das operações especiais que vão me levar até o resultado positivo na missão? Ação.
Não adianta a gente fazer tudo isso, não entrar na viatura e não seguir na direção. É entrar em ação. É praticar tudo aquilo que você colocou. Não, Freitas, olha, eu já sei qual é o objetivo, eu tenho a estratégia, a linha é crença, mas eu ainda não comecei a estudar, não. Então a ação é fundamental. E aqui agora eu vou te ensinar uma ferramenta. E essa ferramenta, ela é ensinada no livro Hábito Atômico, tá? O Soares falou sobre agenda e eu vou te ensinar a sair de 31%. Vou te ensinar para sair de 31% de chance de fazer algo para 91% de chance de fazer algo. Beleza? E que algo é esse para você? Estudar. Uma pesquisa, um estudo feito, pegou um grupo de pessoas e dividiu em três, tá? Em três. O primeiro grupo, eles precisavam se motivar, tá? Eles eram automotivados. Tá lá no livro, é mais ou menos assim, tá? O segundo grupo, minto, o primeiro grupo ele recebeu motivação dos instrutores para começar a fazer exercício físico. Beleza? O segundo grupo, vou botar aqui, ó. Vou apagar aqui, ó. Já entendeu? Então tinha o primeiro grupo que eles receberam motivação para começar a malhar. Tá lá no livro do Hábito Atômico, vai lá e lê. Recebeu motivação dos instrutores, beleza? O segundo grupo, além de receber a motivação dos instrutores, eles precisavam pesquisar os benefícios de fazer exercício físico. Eles receberam motivação e essa pesquisa automotivaria eles, tá? E o terceiro grupo, eles, além de terem recebido a motivação, terem que pesquisar, eles precisavam escrever quando e onde. Quando e onde eles iam começar a fazer exercício físico. O primeiro grupo teve 31% de pessoas que começaram a fazer exercício físico. O segundo grupo, 34% de pessoas fizeram exercício físico. No último grupo, que teve que escrever quando e onde eles começariam a fazer, tiveram 91% das pessoas envolvidas começaram a fazer. Soares falou sobre agenda. Quando eu falo sobre pequenos posts, é ter agenda, é você mensurar, porque cada post vencido é um cheque. Soares tem uma aula sobre recompensa. Quando você dá o cheque, a sua cabeça ela fala, eu quero mais disso. E eu vou te dar um exemplo. O celular, ele é desenvolvido com estudos de neurociência para te manter agarrado nele. E eu vou te dizer como. Sabe como é que o... Qual é o teu nome mesmo? Que eu esqueço. Lázaro. Sabe como é que o Instagram faz para tu ficar mais tempo no Instagram? Curtida. Tu posta um negócio, alguém curte, tu se sente bem. Pô, me senti bem. Então vou postar de novo. Alguém curtir. E tu fica nesse ciclo de dopamina barata. Quer ver um outro que deixa muita gente enlouquecida? Os dois tracinhos do WhatsApp. Tu manda uma mensagem, um tracinho. Se não pinta os dois tracinhos, se não fica azul, tu chega a ficar nervoso. Mas quando a pessoa vê, tu... Esses são os cheques de dopamina que faz para que você utilize cada vez mais. Ah, eles fazem isso de maldade? Não, eles fazem isso para que você passe cada vez mais tempo na rede social. E mais tempo na rede social, uma hora ele encontra um jeito de te fazer uma oferta para você comprar alguma coisa e ele realizar o sonho dele, porra. Ele usa a neurociência para ganhar o teu dinheiro. E você não quer usar a neurociência para construir a tua vida, teu sucesso, teu resultado. Tu pode usar a mesma coisa que as redes sociais usam para você ir construindo o seu passo a passo. Então, se você tiver planejado, como o Soares falou, numa agenda, se você botar, vou estudar de 1 às 3, você colocar lá na sua agenda, e você estudar de 1 às 3, e depois você for lá e der um cheque, eu gosto de fazer assim, fiz, dá um cheque, tu vai sentir o mesmo desejo, tu vai falar assim, cara, tu vai começar a sentir
a ansiedade da dopamina boa para aquilo que constrói o teu sonho. Beleza? Caraca. Você pode usar a mesma estratégia das redes sociais para construir o teu sucesso no concurso público que você quer. Então, senhores, pega a porra de uma agenda, constrói o teu planejamento prático. Lá no BOP a gente não fala, não, vai pelo aquele beco lá, Soares. Sabe aquele beco lá? A gente tem uma sala de briefing. Na sala de briefing tem um mapa. O mapa mostra qual é. É claro, lá a gente chama... Alguém já conhece? Conheço, beleza. A gente mitiga ali os esforços, mas é no mapa, porra. É visual, eu preciso ver, pô. Então, você precisa de uma agenda. Você precisa estruturar isso. Até porque nós, a grande maioria, nós somos seres visuais, porra. Né, nós somos seres visuais. E acompanhar o progresso faz toda a diferença. Eu vou abrir um parênteses aqui, ó. Já passou de 1 hora? Deve ter passado, né? Hã? Quanto tempo? Olha a importância do visual. Olha a importância do visual. Lá atrás, quando nós éramos seres da caverna, vamos dizer assim, né? Olha o porquê que o visual é importante. Nós estávamos aqui, certo? Em busca de alimento, né, Soares? Aí você encontrava lá longe uma árvore. Aqui eu tô te ensinando a importância do visual, por que somos visuais, beleza? Aí tu encontrava lá longe uma árvore, porra, que deveria ser de fruta. Aí esse cara começava a caminhar, certo, Soares? Certo? Quando ele começa a caminhar, o que começa a acontecer no corpo dele? Endorfina. Ele começa a ter endorfina. Eu tô te falando aqui sobre a importância de exercício físico. A endorfina vinha para quê? Para o corpo não doer, para ele se sentir bem caminhando. Só que também acontecia um outro processo era endorfina e dopamina. A dopamina vinha porque conforme ele ia andando, a árvore ia ficando o quê? Maior. A árvore ia ficando... Conforme ele vai andando, a árvore vai ficando maior. Por quê? Ele tá ficando mais perto. Então, vinha o neurotransmissor da dopamina falando assim, continua, cara. Tu tá andando, tá chegando perto. Ele começa a se sentir bem. Por quê? Porque ele tá vendo o progresso, porra. Lembra do Smart? Lembra da estratégia? Por isso que é importante escrever, por isso que é importante mensurar. Hoje, a tua árvore não é mais uma árvore no sentido prático lá no final. A tua árvore é teu sonho. E a tua estrada é essa construção que a gente veio falar. Mapa, o teu processo, a tua rotina, a tua disciplina. A disciplina ela é fundamental. A gente tem boas conversas, a gente fala a disciplina não é mais importante do que o propósito, do que a motivação. Porque a motivação é o gatilho. Eu vou falar sobre... Para concluir, eu vou dar uma aula sobre como você constrói o seu propósito inabalável, tá? No final a gente vai falar. Mas esse propósito inabalável é esse gatilho inicial que é o que vai te fazer entrar na disciplina. Porque quem não tem nada não vai sair da cama. Não é isso, Soares? Pô, se eu não quero perder a barriga que eu tô aqui, ó, se eu não tenho um motivo para perder ela, eu não vou fazer o exercício físico, pô. Beleza? Então, isso acompanha a gente desde o início. Por isso que nós somos mais visuais e por isso que a endorfina e a dopamina vai ser fundamental na construção do seu resultado. Onde vocês vão conseguir isso hoje? Vai malhar, caralho, e cria um sistema visual de progressão para que você veja que você vai gerar o seu resultado. Beleza? Então, vocês entenderam como entrar em ação. Papel, caneta, agenda, caneta, quadro de visualização. Eu sei como você estudava, Soares, mas na minha época eu tinha o meu quarto. Meu quarto tinha todas as fórmulas. Todas as fórmulas. Na época caía muita crase, que nossa prova foi matemática e português. Irmão, era tudo, era todo dia eu acordava ali, ó. Primeira coisa da manhã, passando visualmente. Quando eu fui pra prova, já tinha certeza que eu ia passar. Não tinha dúvida, eu vou passar. Meu concurso, 50 mil inscritos, 4 mil vagas, só passaram 1.300. Só passaram 1.300. Beleza, ação. Depois da ação,
inteligência e controle emocional. Esse é o quinto atributo. O que é inteligência e controle emocional? É a capacidade de você fazer a autorregulação, como o Soares falou. É saber o que você está sentindo e agir de maneira apropriada. Caralho, eu tô com raiva, tô puto. Vou sentar agora com raiva, puto? Não. Vou esperar passar, porque para eu não associar o estudo a coisa ruim. Faz sentido, Soares? Porra, briguei aqui com alguém, vou lá estudar. Como é que vou... Ó, todo sentimento, todo teu pensamento, ele é uma explosão de neuroquímica na tua corrente sanguínea. Se tu tá puto com alguém, se acontecer alguma coisa que tu não gosta, e tu sentar pra estudar, tu tá sentando pra estudar com que sentimento, Soares? Que não gosta, que tu tá puto. Melhor coisa seria você fazer, dar um tempo, mas não dê um tempo com coisa ruim. Não crie comportamento destrutivo. Como é que é dar tempo? Ah, tá, vou dar tempo, vou ficar no TikTok, passando. Não. Tá puto, aconteceu alguma coisa? Vai malhar, vai caminhar, vai gerar endorfina, vai se colocar num estado, porque o exercício físico, ele é um regulador emocional. Faz sentido? Então vai fazer uma atividade que literalmente vai te colocar num estado pleno para você sentar. Que é fundamental você sentar convicto do que tu tem que fazer. Então, essa inteligência e controle emocional, ela é fundamental. Eu gosto de explicar como é que isso funciona no combate, na patrulha. A gente entrou na favela, tomou um montão de tiro, a gente se desespera, a gente fica puto. Pô, por que o comandante tá mandando a gente pra cá pra ficar tomando tiro pra ele? A gente faz isso? Não. A gente sabe porque ele tá ali. A gente lida com a situação da melhor forma que a gente deu, até porque a gente sabe que tá ali por escolha nossa e tu tá aí, do outro lado dessa tela, por escolha tua. Tem alguém com a arma na tua cabeça falando que tu tem que estudar? Então é escolha tua. Então se é escolha sua, você tem que lidar com os desafios da jornada. Soares trouxe aqui a posição. É bem interessante que lá na época a gente não sabia a posição do herói. Existe um estudo da Amy Cuddy, da Universidade de Stanford, que ela queria entender por que todo mundo que passava na linha de chegada, depois de uma maratona, levantava os braços. Ela ficou olhando. Ela entendia o primeiro, mas os últimos, por que eles levantam o braço? E aí depois ela observou que os cegos faziam a mesma coisa. Ao cruzar a linha de chegada, ela foi estudar os primatas e também percebeu que os primatas levantavam braços, estufavam peito. E ela começou a estudar essas posições físicas. E o estudo mostrou para ela que se você que está aí, ficar 2 minutos na posição, com o peito estufado, cabeça um pouco inclinado para cima, você aumenta o teu nível de testosterona e confiança para os desafios. 2 minutos. Aí o cara tá lá do outro lado, vou ficar 2 minutos assim. Eu tô falando que com 2 minutos pode mudar a maneira como tu pensa. E eu te desafio, como o Soares fez várias vezes. Levanta daí. Estufa o peito e olha um pouco para cima. Tenta pensar em algo ruim. Tenta pensar. De repente, aquele cara que gosta de contrariar muito, eu tô tendo. Não tem, porque a fisiologia, ela trabalha diretamente na maneira como você pensa. Vou te dar um outro exercício. Simples, ó. Bota a caneta na boca. A caneta que tá na tua mão aí. Aham. Sem deixar encostar o lábio. Aham. Eu duvido você pensar em algo ruim com a caneta aí na boca na posição de sorriso, porque a fisiologia do sucesso, a fisiologia da felicidade, ela não permite que pensamentos ruins atravessem a nossa cabeça. Eu quero ver tu pensar. Então isso são pequenos exercícios de bem-estar que vão melhorar a tua inteligência diante do desafio. Vai fazer? Não vou fazer, então. E Soares, na nossa época não tinha nada disso. A gente não tinha esse conhecimento, mas negligenciar esse conhecimento é a mesma coisa, seria, analogamente, o policial do BOPE dos anos 70 achar que pode entrar no alemão com 38 que ele entrava. Negligenciar o conhecimento que tu tem hoje, porque eu e o Soares não tínhamos no passado e não fizemos,
É a mesma coisa do antigão lá do BOP achar que pode entrar no complexo do Alemão de Oitão. Vai entrar? Não vai entrar, pô. Não vai. E muitas vezes tu acha que o teu concorrente não está fazendo, ele está fazendo. Então, a regulação, a autorregulação era fundamental. E, de novo, faça essa autorregulação com comportamentos que não sejam destrutivos. Sair para beber, tô puto, vou beber, depois eu volto para estudar. Tá jogando teu sonho no lixo. Ficar mais tempo na internet, joguinho, caralho. Tem uma psicóloga que ela diz, a pior coisa que tu pode fazer num momento ruim é criar um comportamento destrutivo. Não faça. Sexto atributo para você alcançar o resultado aí na tua missão, no teu concurso público. 360. O que é o 360? A sua capacidade de avaliar a sua estratégia. É um feedback e um auto-feedback do teu processo. Ah, Freitas, quando é que vocês fazem 360 no BOP? Ué, planejamos, saímos, chegamos lá na Canitá. Toda a bala do mundo voando. Minto, vou nem falar toda a bala do mundo voando, não. Tu chegou lá na Canitá, o lugar onde o mundo se acaba, ninguém passando, nem cachorro latindo. Vai fazer o que, Soares? Tem bosque. Vai entrar? Não vai entrar. Não vai entrar, porque são tipos de leituras que a gente entende por uma favela, onde acontece alguma coisa, nada passando, o morador não vai passar porque ele sabe que tem alguma emboscada pra gente. Nessa hora, o que eu faço? Eu vou avaliar e vou fazer um 360. Esse 360, ele precisa ser um 360 onde você vai avaliar muito bem suas estratégias no campo prático e as suas estratégias no campo mental. Beleza? É fundamental você fazer essa avaliação de 360. Eu tenho uma ferramenta de 360 que aonde você eu vou Professor Oliver tá aqui, me dá um abraço aqui na frente dos alunos. Não quero saber. Porra, a aula tem que ser o mais natural possível. Bora. Depois dele ter dado uma aula... Vem pra cá também, Soares, vem pra cá. Depois dele ter dado uma aula aqui incrível sobre a parte mental, emocional e como... E a gente tá fazendo esse bate-bola. Eu tô dando aqui 7 passos que o BOP usa pro sucesso numa missão que o seu aluno de concurso pode fazer. Tamo indo bem? Estamos sendo bons soldados? Porra, depois de um monte tampão, a gente voltando a ser soldado. Mas desse batalhão aqui vale a pena. É aluno raiz, hein, mesmo? É aluno raiz. Senhores, avaliação 360. Como é que eu faço uma avaliação 360? Eu não vou apagar isso aqui, não. Mas eu vou deixar isso aqui, ó. Soares, eu criei essa ferramenta aqui, ó. Que é uma ferramenta... Ó. Soares, eu criei essa ferramenta aqui porque eu sempre ouvi falar autorresponsabilidade, é isso mesmo, né? Eu criei essa ferramenta aqui, ó, com base no policial de operações especiais. Por quê? Eu sempre ouvi falar assim, porra, tem que ter autorresponsabilidade. Fala, pô, eu tenho autorresponsabilidade, mas meu resultado não acontece. Beleza? Meu resultado lá em cima não acontece. A autorresponsabilidade, ela tem 3 pilares fundamentais que tu tem que avaliar para ver se a sua estratégia vai te levar ao resultado que você quer. E aí um dia eu pensando e falando assim, porra, Soares, na polícia não tem sem querer. Um caveira, ele não vai chegar na frente do juiz, do comandante dele, você não vai chegar na frente da sua esposa, da sua mãe e falar, pô, eu não passei porque foi sem querer. Você tem que avaliar a sua estratégia, e essa estratégia ela é sustentada por 3 pilares, avaliando 3 conceitos jurídicos. Primeiro,
Tu tá aqui no progresso. A coisa não tá andando. Tu tem que fazer três perguntas que a gente responde na frente de um juiz. Negligência, imprudência e imperícia. Beleza? Do 1 pro 10. Você pode colocar aqui e fazer aí. Eu vou falar com o professor Oliver, vou deixar esse PDF disponibilizado para vocês. O que é negligência? Negligência é eu saber o que tem que fazer e não fazer. Negligenciei. E aí minha pergunta para você, de tudo que você vem fazendo, o que você sabe que tem que fazer, mas não está fazendo? Vou dar um exemplo. O exercício físico que melhora a sua atividade cerebral. Tá, tu sabe que tem que fazer, mas não faz, negligencia. Sim? Faz sentido? Então tu vai fazer uma lista sobre coisas que você sabe que tem que fazer e não tá fazendo, tá negligenciando. Beleza. Esse aqui é o pilar da negligência que sustenta a estratégia. Pilar da imprudência. O que é imprudência? Imprudência, você sabe o que tem que fazer, você faz, mas faz mal feito, porra. Você é bom pra caramba em matemática. Tô dando um exemplo aqui. Mal em português. Quando tu estuda matemática, tu se sente bem. Quando tu estuda português, tu se sente mal. Então tu estuda menos português. É natural. Lembra, o nosso cérebro ele vai levar pro conforto, pro mais fácil. É natural que vocês queiram estudar as matérias que você sabe mais. Mas tu vai ficar reprovado nas matérias que tu não sabe que tu tem maior dificuldade. É nessas que tu tem que botar mais energia. Então, imprudência é saber que tem que fazer, é até fazer, mas fazer mal. Então, tu tá sendo imprudente, pô. Não é isso, Soares? Faz sentido? Então, você vai avaliar tudo que você vem fazendo, mas vem fazendo mal. E imperícia. Negligência, imprudência e imperícia. A imperícia é o conhecimento técnico que você tem que desenvolver. Matérias, competências que você tem que desenvolver na parte técnica que são fundamentais para que você gere resultado. Vou dar um exemplo aqui. Soares é negociador, mas não é sniper. Porra, mas sabe atirar, mas não é sniper. Aí tá tendo uma ocorrência, ele mete o fuzil do sniper e pô, faz o disparo e erra. Vai responder por imperícia. Ah, não, mas eu sei atirar, mas não é sniper. Não, você não tem essa habilidade técnica comprovada para assumir essa responsabilidade. Então, provavelmente, ele vai segurar vai bancar uma besteirinha. Então, a imperícia é, cara, qual é o conhecimento técnico específico que me falta para gerar o resultado que eu quero? Beleza? Então, você tem que fazer um 360, sempre se perguntando isso. Cara, onde eu estou negligenciando, aonde eu estou sendo imprudente e aonde eu estou sendo imperito? Eu desenvolvi essa ferramenta num momento onde eu sentia que eu fazia muita força, mas meu resultado era muito ruim. E às vezes não é com mais força que tu vai resolver as coisas. É parando e, como o Soares falou, descompressando. Não, calma aí. Vou pegar a família aqui e vou sair para comer alguma coisa. Vou relaxar. Às vezes é só isso que tu precisa. Às vezes é só uma corrida na rua, uma dormida melhor, né? Às vezes são coisas, às vezes não é fazer mais, pô. Vou fazer uma analogia aqui. Não é você entrou num beco, 10 fuzis cantando lá do outro lado e você não, vou por aqui mesmo, vou por aqui. Não é, pô. Não é, pô. É olhar, avaliar, calma aí. Vamos desbordar. Vamos subir as casas aqui. Vamos pular. Vamos dar a volta. Pra que fazer mais força? Ah, não, porque eu sou bom. Não, diminui. Às vezes é só diminuir. Às vezes o que precisa, às vezes vai ser fazer menos, dependendo do estágio. Beleza? 360. E o último atributo das operações especiais que vai levar a gente ao resultado que a gente quer, que é o maior atributo do ser humano. Flexibilidade. Flexibilidade, a capacidade de mudar tudo que for necessário para alcançar o objetivo. A flexibilidade, aí eu vou falar uma coisa aqui, Soares, que tem muito guru na internet que fala. Porra, águia anda com águia, leão anda com leão. Mas eu vou trazer a modelagem. Se águia anda com águia, leão anda com leão, e se você modelar um leão,
muito provavelmente, se eu te pegar como um leão, te jogar de um avião, o que vai acontecer? Vai se esborrachar no chão. Você não é uma águia, não é um leão. Você é o ser humano. E o homem, ele é o único que domina os 4 cantos do planeta. Você só precisa entender a tua capacidade de se transformar todos os dias para ser o seu melhor eu. Não era essa frase que eu queria falar. Você tem que se construir todos os dias para ser a sua melhor versão diante dos desafios que você quer. Todos os dias. Todos os dias você tem que ser capaz de abandonar aquilo que não te serve. Todos os dias você tem que ser capaz de parar de culpar pessoas e experiências para continuar no lugar da onde você não consegue sair. Essa capacidade, essa flexibilidade de se adaptar, de hoje acreditar num negócio, amanhã não. Conversei com o Soares, a gente muitas vezes já conversou, e conversamos isso em um podcast da culpa que muitas vezes a gente colocou sobre nossos pais, né, Soares? E não, meu pai deveria ter sido, teu pai não tinha que porra nenhuma, a única coisa que teu pai e tua mãe tem que te dar como função divina é a vida, o resto é escolha tua. Não, mas meu pai tinha que ter me dado atenção, quem falou? Quem falou, tu já recebeu do teu pai e da tua mãe o sopro, o fôlego da vida. Quer mais que isso? Daí pra lá é você contra você. Então, o 7º atributo é a flexibilidade. Essa capacidade de você mudar quantas vezes forem necessário. Por quê? Uma coisa, Soares, uma coisa que eu aprendi, vê se você vai concordar comigo aqui pra gente finalizar. BOP, esse era meu objetivo SMART, beleza? Sabe quando eu me tornei um policial do BOP? Quando eu falei, eu vou ser. Quando eu falei, eu vou ser, eu me tornei um policial do BOP. Entende? Ser um policial, eu não vou nem falar ser um policial do BOP. Ter o diploma do BOP é só a conclusão de quem você é. Porque o que você é, quem você é, determina o que você faz, e o que você faz determina o que você tem. Beleza? Você não vai ser policial do BOP quando você conquistar o diploma. Você vai ser policial do BOP quando você determinar na sua identidade que você já é e você aceita o processo até chegar lá. Você é, e a coisa mais incrível, a gente já chegou a falar sobre isso, eu não era cristão, e eu não sei se você é ou não, e talvez você não queira ser nesse momento, como eu cometi esse erro durante 39 anos. Mas eu li uma coisa incrível, que no livro O Poder da Agora, que a gente chegou a comentar. E se você for ler a Bíblia ela tá toda escrita no presente. Jesus não falou, eu serei Cristo, o Filho de Deus, quando eu for crucificado. Ele falou, eu sou. Ele já sabia quem ele era, independente do resultado. E quando eu sei quem eu sou, quando a minha identidade é forte, eu sou capaz de vencer os desafios da jornada. Você não vai se tornar um policial militar. Você já é. Você é nas suas atitudes, na sua maneira de pensar, na sua maneira de se portar, nas pessoas com quem você anda. Então é o conjunto anterior ao que você tem que fazer que vai determinar. E isso pode parecer arrogante para aqueles que não querem nada. Isso pode parecer arrogante. Quantas e quantas vezes eu fico arrepiado, ó. Quantas e quantas vezes eu falei para os meus camaradas, eu sou do BOP, e eles, você é do BOP, tu ainda nem fez a prova, mas eu já sou, irmão. Quantas vezes eu andei dentro da minha casa que nem um maluco. Porra, eu vou. Mas esse movimento, e até hoje, antes de entrar em palco para dar palestra, para dar treinamento, esse é um movimento que quando eu faço, cara, parece que me energiza. Que a gente sabe que existem âncoras físicas, visuais, auditivas. Esse é um movimento que me coloca em estado de, porra, tu sabe o que é isso aqui, né? Num beco. Então, senhores, é o que você é. E você tem que trabalhar nessa identidade, nessa construção. E aí, se eu até agora não te convenci, se você ainda não assistiu
o treinamento do Soares, vai lá e vai, porque ele vai trabalhar aqui demais. Aqui demais. Senhores, aqui é só mais uma etapa. Só mais uma etapa. Tem uma entrevista com Michael Phelps. Conhece essa? Michael Phelps, antes de... Na Campeonato Mundial de 2009, ele mergulhou para nadar, começou a nadar, começou a infiltrar água nos olhos dele. Ele começou a nadar e aí ele lembrou que ele tinha que contar entre 19 e 21 abraçadas de uma ponta para outra. Ele contou, ganhou uma medalha de ouro e ele falou para a repórter. E aí a repórter, nossa, você é um fenômeno, o que essa vitória significa para você? Ele falou, não, essa é apenas mais uma pequena vitória numa vida feita de pequenas vitórias. E ele falou para a repórter, lá atrás, com o meu técnico, ele apagava as luzes da piscina, do ginásio, para eu nadar no escuro. A genialidade dele estava em quem ele era ao assumir o que ele tinha que fazer para se tornar o campeão que ele se tornou. Faz sentido, Soares? Então, senhores, por mais que a gente tenha, na parte processual, tenha trazido aqui um passo a passo de como você pode, tudo começa na sua identidade, em quem você é. Então é fundamental ir lá nessa aula, que vocês vão ter uma aula incrível sobre isso. E pra gente finalizar, senhores, finalizar de verdade, eu espero que tenha feito sentido. A gente, né, fala muito de... E a gente veio na viagem conversando sobre motivação, tá? A palavra motivação, ela acaba sendo um pouco deturpada, tá? Vou colocar aqui, ó. Motivação. Beleza? Palavra motivação, ela acaba sendo deturpada. Motivação não é você acordar bem, feliz, pulando, alegre, querendo fazer. A palavra motivação, vamos dar um corte aqui, ela é um motivo para ação. Beleza? A palavra motivação, ela é o seu propósito. O seu porquê. Beleza? O seu porquê. É claro que é muito difícil encontrar um propósito, principalmente nessa jornada que vocês estão, tá? Talvez vocês ainda sejam novos demais e aí você não tem aquele propósito mais filosófico, que é o que eu tenho hoje. Eu tinha o propósito para entrar para a polícia, que eu queria fazer a minha parte pela sociedade. Propósito é algo que dá sentido. O propósito, ele não é alcançável, ele é vivido. O BOP, ele não alcança o propósito de servir e proteger como a última solução. Ele vive isso diariamente, nas suas ações, nas suas decisões, na sua maneira de treinar e agir. Beleza? Então o propósito, ele dá sentido para a jornada. A grande maioria não vai ter. Tem um estudo feito pela Universidade de Rock Spring, um negócio assim. Ela perguntou sobre as pessoas, se elas tinham um propósito. 16% disse que propósito era ganhar muito dinheiro. Propósito de ganhar muito dinheiro não é um propósito, porque tudo que se materializa não é um propósito, beleza? Ah, meu propósito é passar num concurso público. Não, seu propósito é um objetivo, porque isso se materializa, beleza? Passar num concurso público pode não ser tão motivador, e aqui eu quero te dar a real motivação. 78% das pessoas disseram nesse estudo que o propósito da vida deles era encontrar um propósito para a vida. Viktor Frankl fala da necessidade de encontrar um propósito. Viktor Frankl, ele ficou preso nos campos de concentração nazista e ele encontrou um processo que manteve ele vivo no processo. O propósito de Viktor Frankl fez com que ele aguentasse os horrores do campo de concentração, que eu não sei o que é e você nunca, e eu espero que nunca ninguém saiba, mas ele encontra um propósito. O propósito dá força para continuar na jornada. Então, o propósito, ele te dá força para encarar o processo, não é o contrário. Lembra lá no início qual é a frase que estava? Eu anotei aqui, ó. Eu até anotei, diz o seguinte, tem muitas frases aí na internet que diz: só suporta o processo quem vive só suporta o processo só suporta o processo quem só vive o propósito quem tem um processo. Ah, sei lá, me perdi aqui agora, mas não tem problema não. Qual é a frase mesmo? Fala aí pra mim. Só vive o propósito quem suporta o processo. Achei.
Porra, não corta não, tá? Deixa isso aí porque falhar faz parte do processo. Só vive o propósito quem suporta o processo. Tá errada essa frase. Só suporta o processo quem tem um propósito. Mas é difícil. A matemática dos estudos diz que apenas 94%, que apenas 6%, né? 94% não tem e apenas 6% vive por um propósito. Legal. Beleza? Mas eu vou te ajudar a criar a sua motivação. A PNL diz que a gente se move por dois motivos. Na busca pelo prazer e para evitar a dor. Beleza? E é assim que você vai construir o seu propósito, a sua motivação diária. O que você quer ter ou dar na sua vida? Eu não sei, de repente tu tem família. E aí tu fala assim, porra, eu quero dar a melhor casa que eu puder para minha família. Eu quero dar uma condição. Isso eu tô indo em busca de prazer, certo? Eu tô falando coisas que eu quero dar. Eu quero ter uma condição de vida legal. Eu quero ter uma estabilidade. Busca do prazer. Você vai criar um propósito que eu chamo de propósito inabalável. Que é algo maior que você, que está além de você. Busca do prazer. Quando eu fui pro BOP, eu não fui pro BOP porque eu precisava de um emprego. Eu fui porque eu queria ser caveira. Como o Soares fala, queria ser caveira, eu queria ser um homem de preto, eu queria viver aquilo ali. Mas tem muita gente que vai para sair da favela, para mudar a condição de vida, para evitar a dor que ela vem sentindo. E aqui eu te convido para você criar um motivo, um propósito inabalável que vai dar força para você seguir. Soares falou sobre visualização. Da onde você quer sair? O que você não suporta mais na sua vida? Cara, você pode criar um quadro de visualização. E o quadro de visualização tem um estudo da Universidade de Hamburgo, na Alemanha, que ele diz que quando você cria um quadro de visualização e que você olha por alguns minutos toda manhã, ele ajuda você a ser mais produtivo, a procrastinar menos, a focar mais naquilo que você tem que fazer. Falando sobre ciência, neurociência. Então você pode criar um propósito inabalável com as imagens daquilo que você quer. Tem gente como eu que vai na direção do prazer na hora de escolher. Quando eu quis sair do BOP, eu queria mais. Eu achava que tinha ficado pequeno ali pra mim, eu poderia buscar mais. Teve gente que falava pra mim, fica mais aí, se esconde numa sessão. Não, com 30 anos eu quero mais. Eu continuo querendo mais na minha vida, eu quero ser milionário. Eu tenho muita busca por isso. Mas eu também tenho aquilo que me motiva, que é pela dor. Hoje meu pai ali lutando contra um possível câncer, eu também quero evitar que meu pai esteja num hospital público. Eu quero ajudar os meus pais, dar a condição melhor para que a velhice deles seja tranquilo. Então, eu quero evitar esse tipo de dor. Isso me motiva a trabalhar mais, a me dedicar mais ao processo. Então eu te convido aqui. Talvez você não tenha um propósito já de vida formado, mas você pode criar um propósito inabalável, algo que está fora de você, que é aquele algo que, quando você pensar em desistir, tu fala assim, por mim, Soares, eu não faço mais hoje, mas cara, eu vou fazer pelos meus filhos. Vou dar mais 10 minutinhos aqui pelos meus filhos. Por mim, eu não faria mais, eu não levantaria mais, eu não estudaria mais, mas cara, eu não vou deixar minha família passar o perrengue não. Então vai ser por eles. E aí você vai se sentir motivado. Você não quer, você está pensando em desistir, mas isso vai te dar o motivo para você continuar agindo. Então, aí, quando você fizer isso, repetidas vezes, dentro de um processo, essa disciplina ela vai automaticamente te puxar para a rotina. Você já vai fazer de forma automática, mais sem pensar, e aí a sua jornada se torna um estado de fluxo, ela começa a fazer sentido. Então, senhores, para finalizar, desenvolvam. E aí você precisa se conhecer. Tu se move pelo quê? Pelo prazer da conquista ou para evitar uma possível dor? Reconheça qual é o teu gatilho inicial e constrói isso. Constrói uma frase. Abaixo dessa frase, coloca tudo aquilo que você ou quer conquistar ou do que você quer se livrar. Olhe todos os dias pelas manhã e comece o seu dia sendo um caveira, operações especiais na vida para verdadeiramente construir aquilo que você quer
e merece. Soares, fico por aqui. Vambora? Então é isso. Fiquem com Deus, forte abraço, força e honra e avança!